Fala Brasil, tá começando agora mais um vídeo no meu canal. E esse vídeo é inédito, porque eu tô hoje com a minha amiga Graciele. Ei, Graci, bem-vinda ao meu canal. Obrigada. Obrigado por ter topado vir aqui da sua casa e tudo mais. Tal, você atrapalhar a sua rotina. Imagina, um prazer te receber. Um prazer em receber. Ai, que bom, vou ficar aqui, vou embora nunca mais. E hoje o tema do nosso vídeo é Por que não falamos inglês? Ei! Clec, 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 clec. Então, Brasil, voltando agora, como o tema do vídeo é Por que não falamos inglês, nós resolvemos tirar informações do IBGE, que é um site de confiança para a gente ter noção dos números. Falando sobre a população no Brasil... Hoje, atualmente, a população brasileira é de 210.987.647,48,49. Porque no site do IBGE o número de vidas vai aumentando a cada minuto, a cada segundo. Aproximadamente 95% da população brasileira não fala inglês. Desses 5%, apenas 1% possui a fluência no inglês. Exatamente, o que dá em números mais ou menos 10 milhões e meio de pessoas no Brasil falam inglês e 2,1 milhões de pessoas no Brasil têm a fluência no idioma. A gente julgou esse número para Minas Gerais, que é nosso estado, para a gente ter uma noção do que significa esse número. Minas Gerais possui 21.168.791 pessoas. Exatamente. E para reduzir mais, a gente colocou como exemplo Belo Horizonte, que é a nossa cidade. Belo Horizonte possui 2.512.070 pessoas. Ou seja, 1% da população brasileira não chega à quantidade de pessoas que tem na cidade de Belo Horizonte. É um número alarmante, né? Um número gritante. E a gente resolveu discutir por que isso. Porque nós, no Brasil, temos muitas referências americanas, né? Exatamente. Várias palavras americanas a gente traz para o nosso cotidiano. E é bobeira, né? A gente usa muitas palavras americanas e a gente não fala o inglês. É engraçado porque a gente está incluso em certas culturas inglesas, mas não falamos. Então a gente resolveu pesquisar por que a gente não fala inglês. O primeiro ponto é a baixa qualidade de educação dos ensinos primário e secundário, né, Gra? Exatamente. Isso é um problema já conhecido de todo mundo. A nossa educação básica, ela não é efetiva, ela não é boa. Então, assim, se não ensinam as matérias primárias, né, como que você vai investir numa língua secundária? Os professores mesmo, eles não são treinados para serem professores de outros idiomas, né? Exatamente. Eu lembro, por exemplo, que na escola, durante a escola ensino médio e ensino fundamental, eu aprendi verbo to be a minha vida inteira, somente verbo to be. E muito voltado somente para gramática. Só verbo to be. Ensino médio todo. Eu tive mais no ensino médio, não sei você. Ensino médio, exatamente. E a gente tá falando, gente, é nível escola pública, tá? Exatamente. Não é nível escola particular, não. Nós estamos sendo padrão do Brasil mesmo, pegando a massa do Brasil, que é a nossa realidade. O segundo ponto é o efeito hop-on, hop-off, que é a entrada e saída das pessoas dos cursinhos de inglês. Você conhece, certamente, todo mundo já entrou no curso de inglês e saiu do curso de inglês e não continua, não dá continuidade a esse estudo. Não leva a sério, quem nunca, né, gente? Eu já entrei em vários e já saí de vários e culturalmente também a gente faz isso sempre, né? E as pessoas fazem cursos de inglês há 2 anos, 3 anos, e sempre entra e sai. Não existe uma persistência nisso. Persistência, O terceiro ponto é a falta de necessidade imediata. E para que hoje, você brasileiro que está assistindo o vídeo, a gente pensa assim, para que eu vou fazer inglês? Onde que eu vou usar? Eu sobrevivo hoje sem inglês. Eu vejo filmes dublados, eu faço coisas que eu não preciso de inglês. Então a gente não vê uma necessidade cultural de aprender o inglês. Hoje ainda está mudando um pouquinho, né, Vitor? Mas eu lembro que na época que a gente, por exemplo, estava
estava na idade ideal para poder aprender inglês, a gente às vezes não teve oportunidade, porque nossos pais não passavam isso pra gente, né, essa importância, porque às vezes também nem sabiam. E a gente também não teve tanto interesse. Porque, e na nossa época, ninguém pensava no futuro. Que tipo assim, que as empresas e na minha época o futuro era aprender informática, gente. Exatamente. O importante era fazer datilografia. Digitação. Não é digitação. Mas eu fiz o cursinho básico de informática. Também fiz. E coloquei no currículo assim, ó, como se fosse a coisa maravilhosa. Expert em PowerPoint. Expert em ligar e desligar hardware, software, etc, etc. O próximo ponto é o baixo percentual de imigrantes e turistas estrangeiros. Exatamente. Eu acredito que esse motivo é porque a gente aqui não tem mar, não tem praia. E o pessoal gosta mesmo de ir para o Rio de Janeiro. Acho que lá fora não falam muito de Minas Gerais, não né, de Belo Horizonte. De Minas Gerais. Então, nosso estado não é um estado turístico. Não é muito turístico. Então, como não é um estado turístico, a gente não tem um incentivo de vai vir uma pessoa estrangeira, vou falar com ele, vou conversar com ele. Não é uma questão que a gente vê na nossa cidade. Também, às vezes, você é do Rio, que está assistindo, né, da Bahia e tudo mais. Mas, porém, em Minas Gerais, a gente percebe mais essa questão do turismo. Não tem uma... não temos muito. Por exemplo, quando você vai no Rio, você vê os metrôs escrito em inglês, exatamente. Subway escrito em inglês. Em alguns restaurantes tem também. Tem, então é uma cidade muito turística. Isso. Então isso também ajuda a gente a não ter dar tanta importância para também, acho que o segundo idioma. Outro ponto que a gente colocou é a falta de oportunidades orgânicas de aprender o idioma. Eu estava conversando com o Vitor sobre uma aula que eu tive hoje de inglês, o professor justamente comentou sobre isso. Na Europa, os filmes, eles normalmente têm a legenda, né, os subtítulos. Também por ser mais barato, né, colocar subtítulo do que fazer a dublagem. Aqui no Brasil já é diferente. Os filmes que bombam aí, que estouram, todos têm a opção do filme dublado. Herbert Richards. Exatamente. Então, quem não conhece? Quem não conhece? Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu sou apaixonado por Herbert Richards. Se não tiver, eu não vejo nenhum filme que não for Herbert Richards. O meu avô, eu lembrei de uma história. O meu avô, toda vez que eu via, começava a assistir um filme e falava que era produção, legenda, não sei, Herbert Richards. Esse filme é bom. Como se fizesse diferença na produção do filme. Herbert Richards é a empresa referência em dublagem de filme. E nem existe mais. Herbert Richards, nem existe mais. E tudo mais. Mas, voltando à questão da dublagem, aqui no Brasil eles investem muito em dublagem de filmes. Então o filme estoura lá fora, já tem a opção do filme dublado. E qual que é a opção que a pessoa, a maioria das vezes, escolhe? A opção dublada. Então, assim, na Europa eles já têm o costume de treinar o listening, porque como o filme é legendado, você obrigatoriamente tem que ouvir o inglês. Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente não é incentivado, nem nos filmes, nem desde criança, a aprender o inglês. Desde criança. Tanto que quando você põe no YouTube hoje um desenho em inglês, eu vejo pelo meu sobrinho, pelas crianças, adoram ouvir. Assim, é a questão porque elas não são apresentadas mesmo, né? E a gente não foi também, não tinha YouTube na nossa época, é outra geração. Outro ponto que a gente colocou aqui também foi foco da curta duração do curso e não na proeficiência do idioma, também é uma das causas. Exatamente. Todo mundo quer o fast, né? O rápido. Todos os cursos hoje é 5 anos, né? 4 anos. Não sei como é que tá isso. É uma duração longa. É uma faculdade, né? Exatamente, uma faculdade. Agora, o que não está aqui descrito e eu acho que também influencia muito nisso é a questão da didática dos cursos de inglês aqui no Brasil. A gente tem o hábito de focar muito na gramática, em regras gramaticais, etc. E a gente esquece que a melhor forma de você aprender uma língua é falando. A gente falou até mais cedo, né, quando a gente estava vindo pra cá, que é igual o neném. O neném não sabe ler e não sabe escrever, porém ele aprende a falar, a se comunicar. Então, assim, ele escuta, ele fala e depois que ele vai aprender as regras gramaticais na escola. Eu acho que para o inglês deveria ser o mesmo. Tanto que tem uma das escolas que gera polêmica, que é uma das escolas que promete fluência em 1 ano, sem falar marca,
porque eles trabalham essa questão de trabalhar como se fosse um neném. Eles vendem isso, você chega como um neném, aprende o beabá, B com A, B com E, e você vai falando. O foco da escola não é aprender a gramática, é aprender o speaking. Você aprende palavras, depois você aprende a formar frases simples, depois você aprende a formar frases mais complexas. Quando você vê, você já está conseguindo montar um texto e se comunicar. E se comunicar. Gera polêmica? Gera polêmica. Porém, a gente quer falar. Eu acho que o mais interessante... Eu acho o máximo falar. Até porque, para você escrever, você tem ferramentas que te auxiliam, né? Você tem o Google Tradutor, você tem ferramentas na internet que vai te ajudar a escrever um texto. Você vai ter um tempo para escrever um texto legal. Agora, na hora de você falar, a coisa é rápida. Você tem que escutar e responder. E raciocinar. Exatamente. E a pessoa que você está conversando, se for um nativo, por exemplo, não vai ter muita paciência de você ficar pensando... Então, assim, a conversa precisa fluir. Isso. Outro ponto que a gente colocou também é que muitos brasileiros não falam inglês por falta de perspectiva na aplicação da língua. A gente, às vezes, é exigido, né, de um idioma que a gente não usa também. O mercado exige muito o inglês, né? Você vê vagas de emprego, empresas sempre solicitam você ter o inglês como diferencial. Como diferencial, mas na verdade algumas vezes você nem utiliza o inglês, mas é um diferencial, acredito que para fazer a seleção mesmo das pessoas. Então a gente tem a questão cultural, a gente tem a questão vontade, a gente o tem ambiente, o né, ambiente, que não favorece. As pessoas do seu meio também, que às vezes a gente convive com gente que não gosta e não tá nem aí, e você também, e a gente é incentivado pelo meio que a gente vive, né? Com certeza. Então, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, foram os motivos porque não falamos inglês, e é isso, Brasil. Beijo, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu joia, compartilhe, muito obrigado, Ai, adorei, legal, ótimo. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Tchau, Brasil, tchau. Até a próxima. Ai, cortei, Brasil. Tá bom, beleza. Eu errei. Tá bom, calma. Como é que eu falo agora? Já vai começar de novo, né? Vamos começar de novo. Tá. A gente já fez o clap clap. 1, 2, 3 e... Peraí que eu tô nervoso. Mentira, tô não. Relaxa. Tô acostumada a fazer isso. Beleza, Brasil. Ai, Brasil, eu fiquei um pouco nervosa na hora de falar algumas coisas.